Bom dia. Nessa última aula vamos falar de tolerâncias, ajustes, e controle geométrico. Então existem alguns tipos de especificações geométricas, né, do produto. Então era dividido em tolerâncias dimensionais e tolerâncias geométricas, né? Dentro de tolerância geométrica nós temos tolerância de orientação, nós temos também na peça tolerância de localização, tolerância de movimento que essa peça pode ter, a tolerância de forma, né, a tolerância de ondulação da peça e também a tolerância da sua rugosidade. Todas essas tolerâncias e a rugosidade estão dentro aqui de tolerâncias geométricas. Vamos começando a falar aqui primeiro, né, especificamente aqui especificações geométricas do produto e começando com tolerâncias dimensionais. Então, tipos de especificações geométricas, né? Especificações geométricas de produto, EGP. As especificações geométricas do produto representam um conjunto de requisitos técnicos que definem não apenas o tamanho, né, que é a dimensão da peça, mas também sua forma, a sua orientação, a sua posição e acabamento superficial dado pela sua rugosidade. Na prática industrial, não basta apenas indicar uma dimensão nominal no desenho técnico, é necessário estabelecer limites aceitáveis de variação para garantir intercambiabilidade, funcionamento adequado do conjunto mecânico, montagem correta, qualidade e confiabilidade do produto, né? Então, as especificações geométricas englobam dois grandes grupos, como eu falei, as tolerâncias dimensionais e as tolerâncias geométricas. Só para lembrar, né? Eu não consigo voltar no slide, mas eu mostrei no slide anterior aqui essas duas divisões, as tolerâncias dimensionais e as tolerâncias geométricas. Então, lembrando que as tolerâncias dimensionais e as tolerâncias geométricas. Vamos falar primeiro desta daqui, das tolerâncias dimensionais. As tolerâncias dimensionais definem a variação permissível de uma dimensão nominal. Nenhum processo de fabricação produz peças com medidas absolutamente exatas. Portanto, admite-se uma variação entre o valor máximo e o valor mínimo. Então, nós temos aqui o que a gente chama de tolerância. A tolerância é a maior dimensão menos a menor. Tá? Elas garantem que, mesmo com pequenas variações de fabricação, a peça continue funcional. Por exemplo, um eixo com dimensão de 40 milímetros, ele pode ter uma dimensão máxima dada por esse valor e uma dimensão mínima dada por esse valor. Então, fazendo a diferença, a gente tem a nossa tolerância dessa peça, desse eixo. Tá? As tolerâncias dimensionais são fundamentais para ajuste com folga e ajustes com interferência. Então, a gente vai verificar, de acordo com essa variação que eu tenho na peça, né, de dimensão, né, se vamos ter um ajuste com folga ou um ajuste com interferência. Ou também podemos concluir que teremos ajustes incertos, dependendo dessa variação ou da tolerância da peça. Tá? E também vamos analisar esses temas furo base e eixo base segundo a BNT ISO. Aqui é a interpretação de desenho com tolerâncias, com as suas tolerâncias geométricas, tá? Como a gente pode ver aqui, ó. Tá? Então eu tenho o diâmetro do eixo com as suas tolerâncias indicadas aqui. Da mesma forma aqui, da mesma forma aqui. Então isso aqui é um eixo mecânico escalonado com rasgos longitudinais, tipo chaveta, tá? Aqui são as vistas, né? A vista AA da seção AA e a vista aqui da seção B, né? Aqui, ó, desculpe, a seção B aqui, tá? Bom, aqui a gente representa, traz novamente o desenho para vocês, tá? Então, detalhando melhor, o slide apresenta então um desenho técnico de um eixo escalonado com dimensões nominais, tá? E tolerâncias, tá? Dimensionais. As referências da tons A, B, C e D, né? Aqui A, B, né? A, B, C e D, tá? Essas referências geométricas são usadas como base para medir e controlar uma peça no desenho técnico. Elas podem ser de um plano, de um eixo, de um ponto, serve para indicar em relação a que uma tolerância geométrica deve ser aplicada, né? Em relação ao paralelismo, perpendicularidade, posição, etc. A gente vai ver mais adiante. Em resumo, são as referências oficiais da peça para garantir montagem e funcionamento corretos.
a gente viu aqui os cortes AA e aqui BB, representado aqui embaixo, o corte AA, a vista AA, a vista BB, tá? Mostram o controle de circularidade, tá? Também de batimento e paralelismo ou posição em relação aos datuns, tá? Então, um exemplo, né, aqui desse slide demonstra que não basta controlar apenas o diâmetro, sendo necessário também controlar a geometria para garantir o funcionamento do conjunto mecânico. Então, a interpretação do desenho com tolerâncias geométricas, né? Ainda no desenho do slide anterior, que é um eixo mecânico escalonado com rasgos longitudinais tipo gaveta, né? Então, as características observadas no desenho é um corpo cilíndrico com diâmetros diferentes, né? Ou seja, com seus degraus, rasgos longitudinais nas extremidades, provavelmente para a chaveta ou arraste, controle dimensional, né? ISO, né? Diâmetro de 55, os controles aí J6, F6, tolerâncias geométricas com referências a datuns, como eu mostrei A, B, C e D, indicação da rugosidade superficial, chanfro C2 e os cortes AA, BB, né, mostrando o perfil do rasgo. Provavelmente essa peça é aplicado tipo de um eixo usado para transmitir torque, acoplar engrenagens, polias ou acoplamentos e montagem com chavetas, né, utilizado em sistemas rotativos, tipo máquinas, redutores ou ainda em motores. Ainda continuando, né, explicando essa geometria desse eixo escalonado. Então, esse desenho à direita é um quadro, né, esse desenho aqui é um quadro de tolerância geométrica, tá? Ele indica duas exigências, né? A linha superior é símbolo de batimento, tá? Em inglês é dado por esse nome, né? O valor é 0,025 milímetros, né? E a referência AB significa que a superfície controlada pode variar no máximo 0,025 milímetros quando a peça gira, tomando como referência os datuns A e B, tá? A e B. E a linha inferior, tá? O símbolo aqui de circularidade, tá? Ou concentricidade, dependendo da norma aplicada. O seu valor aqui está mostrado, é 0,005 milímetros. Indica um controle mais rigoroso da forma da seção circular, limitando a variação a 0,005 milímetros. Resumindo, o elemento deve ter boa concentricidade ou forma, de 0,005 milímetros, e baixo batimento em relação aos referenciais A e B, de 0,025 milímetros. Bom, a prática tem demonstrado que as medidas das peças podem variar dentro de certos limites, para mais ou para menos, como a gente já viu, sem que isso prejudique a qualidade do produto. Tolerância, a gente já viu, a variação permissível da dimensão da peça, dada pela diferença entre as dimensões máxima e dimensão mínima, esse valor é a nossa tolerância. Temos aí outros conceitos, dimensão nominal, indicados nos desenhos técnicos, é o valor principal, né, da dimensão. Nós temos aí conceito de afastamento superior, tá? É o maior valor definido pela tolerância, tá? E afastamento inferior é o menor valor definido pela tolerância, tá? Então a gente vai ver aqui qual que é a diferença, por que eu estou usando letra maiúscula e letra minúscula. Então, por que nós estamos usando maiúsculo, maiúsculo e minúsculo? Então, aqui é afastamento superior, aqui também é afastamento superior, aqui é afastamento inferior e aqui também é afastamento inferior. Porque, no caso, né, a diferença de letras maiúsculas e minúsculas, isso é usado devido ao sistema ISO, né, que diferencia furo, onde temos letras maiúsculas, e o eixo temos letras minúsculas, tá? Então, AS dado dessa forma significa que é o afastamento superior do furo. AI ainda é do furo, é afastamento inferior do furo. AS, né, com letras minúsculas, o A aqui com letra minúscula, é o afastamento superior do eixo. E AI com o A minúsculo, né, afastamento inferior do eixo. Tá? A letra indica se estamos falando de furo,
maiúscula ou eixo minúsculo. Mas o que é esse sistema ISO? Vamos, para quem não lembra, o ISO significa Organização Internacional de Normalização. É uma entidade internacional que cria normas técnicas para padronizar produtos, processos e sistemas no mundo todo. No contexto da metrologia, a ISO define normas para tolerâncias dimensionais, ajuste entre furos e eixos, tolerâncias geométricas e rugosidade superficial. Exemplo, sistema ISO de tolerâncias e ajustes ISO 286. Por que isso é importante? Porque garante que as peças fabricadas em países diferentes sejam intercambiáveis, haja padrão internacional de qualidade e desenhos técnicos sejam interpretados da mesma forma no mundo inteiro. Vou mostrar agora um exemplo de afastamento dado pelo seguinte desenho técnico para o eixo. Então aqui a gente tem um desenho de um eixo na escala 1 por 1, né? A dimensão nominal é 20 milímetros, tá? Com os afastamentos superiores mais 0,28 e mais 0,18. Então, se eu fizer a diferença de um para o outro, eu tenho a tolerância dada por esse eixo, tá? Como é eixo, né? Então eu vou usar letras minúsculas, AS, o A minúsculo, AI, o A minúsculo. Outros conceitos, né? Campo de tolerância, IT, é o valor entre o afastamento superior, tá? e inferior. Né? Dimensão efetiva é o valor obtido medido na peça. Tá? Dimensão máxima, Dmax ou Dmax minúsculo, né? O valor máximo admissível para a dimensão nominal D, indicados aí nos desenhos, e a soma do valor nominal com afastamento superior. Tá? Então, sendo Dmax para furos, né, D maiúsculo, e Dmax com letra minúscula para eixos. E a dimensão mínima, né, também mesma coisa, é o valor mínimo admissível para a dimensão nominal D. Tá? Da mesma forma, né, D maiúsculo, Dmin para furos e Dmin com D minúsculo para eixos. Né? Então, a tolerância T é a variação, tá, entre a dimensão máxima, né, seja furo ou eixo, tá, e a dimensão mínima, tá. Sistemas de ajustes para furos e eixos, né? O ajuste com folga acontece quando o eixo desliza ou gira livremente dentro do furo, tá? Condição de existência, tá? O afastamento superior do eixo, tá? É a medida maior, tá? Ela é menor ou igual ao afastamento inferior do furo. Quando acontece essa condição, eu tenho um ajuste com folga, tá? Ah, eu vou decorar isso aqui, professor, né? É mais fácil você analisar do que decorar, tá? Então, se eu tenho um valor do eixo maior, que ele é menor que o afastamento menor do furo, então, evidentemente, vai ter um ajuste com folga, tá? Basta pensar primeiro no eixo, na maior dimensão do eixo e na menor dimensão do furo. Se ele for menor ou se encaixar, eu tenho folga. Ajuste então com folga. Ajuste com interferência, tá? Acontece quando o eixo se encaixa no furo com certo esforço, de modo a ficar fixo. A condição de existência, o afastamento superior do eixo do furo, tá, é menor que o afastamento inferior do eixo. Então eu vou ter um ajuste com interferência. Então, o afastamento superior do furo, tá? Então eu tenho o maior furo, tá? Ele é menor, tá, que o afastamento inferior do eixo, né, que o menor eixo, tá? Então, se ele é superior e é menor, né, o maior afastamento do furo, ele é menor que o menor afastamento do eixo, então vai ter interferência, tá? Então, esse eixo e furo, eles vão se encaixar com um certo esforço.
Então eu digo que o ajuste é com interferência. Já o ajuste incerto é uma situação intermediária em que o eixo pode se encaixar num furo com folga ou com interferência, dependendo de suas dimensões efetivas. Então essa aqui é a nossa condição, tá? O afastamento superior do eixo é a S, né, minúscula por causa de ser eixo, é maior que o afastamento inferior do furo, ou o afastamento superior do furo, né, como é furo, é letra A maiúscula, é maior que o afastamento inferior do eixo, tá? Bom, continuando ainda falando dos sistemas de ajustes para furos e eixos, o ajuste com folga, né, vamos dar exemplos, acontece quando o eixo desliza ou gira livremente dentro do furo, como eu mostrei. Tá? Essa aqui é a condição de existência para ajuste com folga, como mostrei no slide anterior. E vamos dar um exemplo aqui. Ó. Eu tenho um furo, né, que varia de 40 a 40,02 e um eixo de 39,96 a 39,98. Então, o maior eixo, né, é esse valor aqui, 39,98. E o menor furo é 40. Tá? Como 39,98 é menor que 40, então sempre haverá folga. Então nós temos que a folga mínima é 40 menos 39,98, que é 0,02, e a folga máxima é 40,02 menos 39,96, que é 0,06. Tá? Agora nós vamos falar, né, continuando o mesmo assunto, né, de sistema de ajuste para furos e eixos, vamos falar do ajuste com interferência. Aqui é a condição de existência, né, o afastamento superior do furo, tá? Então o maior furo é menor que o menor eixo, tá? Então, evidentemente, isso vai dar um ajuste com esforço, com interferência. Então aqui eu tenho a dimensão do furo, a dimensão do eixo, o maior furo tá, é esse valor, o menor eixo é esse valor aqui. Então, 40, o furo, né? Esse valor do furo, ele é menor que esse valor aqui do eixo. Então, se o furo é menor que do eixo, vai ter interferência, tá? Então, a interferência mínima é 40,03 menos 40,02, que é 0,01, e a interferência máxima é 40,05 menos 40, que é 0,05 milímetros. Bom, agora vamos falar do ajuste incerto, né? O ajuste incerto ele é uma situação intermediária que o eixo pode se encaixar no furo com folga ou com interferência. Vai depender das dimensões efetivas, né, tanto do eixo como do furo. Então, é aqui a minha condição de existência, né, o afastamento superior do eixo é maior que o afastamento inferior do furo. E se acontecer isso, eu vou ter interferência. Desculpem. Se o afastamento superior do furo for maior que o afastamento inferior do eixo, eu vou ter folga. Então, ou ainda, né, se o diâmetro máximo do eixo for maior que o diâmetro mínimo do furo, pode haver interferência. Se o diâmetro mínimo do eixo for menor que o diâmetro máximo do furo, pode haver folga. Então, aqui algumas dimensões do furo, algumas dimensões do eixo. Né? Então, análise. Pode acontecer folga ou interferência. Situação 1. Se eu fizer a diferença aqui, né, do maior eixo menos o menor furo, né, eu vou ter 0,02 de interferência. Situação 2. Se eu adotar o maior furo, né, menos o menor eixo, eu vou ter essa folga aqui. Então depende das dimensões reais fabricadas. Então, sistemas, ainda falando do sistema de ajustes para furos e eixos, tá? Então, se eu tiver uma folga, o que acontece? Sempre sobra espaço, evidentemente. Interferência sempre aperta, então sempre vai ter que ter um esforço para o eixo, né, se encaixar no furo. Incerto pode sobrar ou pode apertar, ou pode ser necessário um esforço para encaixar, né, o eixo no furo. Aqui um exemplo 1, tá? O que acontece nesse exemplo aqui, então? Eu tenho, né, o furo aqui de 25, o diâmetro nominal 25, tá? Com as suas variações de dimensão. Tá? Varia de 25,0 a 25,21 milímetros. E aqui o nosso eixo, tá? É a sua dimensão nominal 25,
tá? Ele varia de menos 0,20 desculpa, ele varia de menos 0,41 até menos 0,20, né? Então ele varia desse valor aqui, 24,59 a 24,80 milímetros. Comparando, né, o maior eixo, tá? Então eu tenho 24,80 e o menor furo, né, eu tenho 25,00. Então o eixo sempre será menor, tá? Que o furo. Conclusão, sempre haverá folga. É um ajuste com folga e o eixo entra facilmente no furo. Exemplo 2, né, aqui novamente nós temos o nosso furo e o nosso eixo. No exemplo 2, aqui nós temos um furo, tá, com 25 e o seu furo variando de 25,00 a 25,21, tá, bastando olhar aqui, né, nas tolerâncias. O eixo aqui, né, a dimensão nominal é 25 milímetros. Ele varia aqui de 0,26, né, e 0,41. Tá? Então o eixo varia de 25,26 milímetros a 25,41 milímetros. Comparação, maior furo, tá, é 25,21 e o menor eixo é 25,26. Então 25,26 é maior que 25,21. Mesmo na condição do eixo maior do furo, né, o eixo ainda é maior, né? Então sempre haverá interferência, um ajuste com interferência, tá? Então a montagem exige pressão ou dilatação térmica. Então um resumo bem direto, o eixo nunca será menor que o furo, portanto o encaixe sempre será apertado. Aqui um outro exemplo, tá? Aqui nós temos o nosso furo, nosso eixo. Agora a dimensão nominal é 30, com as suas variações de dimensão. Então no furo eu tenho, né, o furo que varia de 30, tá, a 30,25, tá, e o eixo aqui varia de 0,02 a 0,18. Tá? Então a medida do eixo varia de 30,02 a 30,18 milímetros. Então pode haver folga. Tá? Então se eu fizer 30, o maior furo, né, 30,25 com o menor eixo, tá, vai dar 0,23 milímetros. Então isso pode ocorrer interferência. Desculpem, pode ocorrer folga nessa primeira situação e pode ocorrer interferência se eu tiver o menor eixo menos o menor furo, vai dar uma diferença de 0,02 milímetros. Isso vai ocorrer interferência. Conclusão, é um ajuste incerto ou de transição. Pode haver folga ou interferência. Depende, então, das dimensões reais fabricadas. Um resumão direto, as zonas de tolerância se sobrepõem, então o encaixe pode ser solto ou apertado. Bom, vamos fazer aqui um exercício, né? De acordo com a teoria de ajustes e tolerâncias, responda as seguintes perguntas. Então, analise o desenho abaixo, né? Consulte a tabela apropriada, tá? Que é essa tabela que eu coloquei um print aqui, e defina os afastamentos do furo e do eixo, tá? Para esse projeto. Então, aqui eu tenho o meu eixo, tá? Com seu diâmetro nominal, e aqui o meu furo, né? Também com seu diâmetro nominal, né? E aqui nós temos os seus afastamentos, dado aqui F7, F minúsculo, o F minúsculo é para dado para eixo, tá? E o H maiúsculo é dado para furo. Então eu já dei um print aqui para vocês, consultando aí a tabela apropriada que vai ser fornecida na prova, tá? Então, como a dimensão nominal é de 12,00 milímetros, né? Eu vou aqui na tabela de eixo, eu tenho F7, vou aqui em F7 e eu tenho aqui os meus afastamentos, tá? Então, o meu afastamento inferior é esse valor aqui, está em micrometros, tá? Colocando em milímetros, eu chego nesse valor. E o meu afastamento superior, tá, é menos 16 microns, que em milímetros é dado por esse valor. Para o furo, né, ele deu H7, então eu vou aqui na mesma dimensão nominal, né, vario aí de 10 a 14, o meu diâmetro nominal é 12,
milímetros, tá? Para H7 eu tenho aqui os meus afastamentos, tá? Da mesma forma, só que como agora é furo, eu uso a letra maiúscula para afastamento inferior, A, e afastamento superior a S eu uso o A aqui maiúsculo, né? Então eu tenho aqui 0,18, aqui está em microns, passo para milímetros, eu tenho esses valores aqui, tá? Bom, aqui nós vamos, então agora nós vamos analisar a letra B, tá? Analisa o desenho técnico cotado, observe os afastamentos e verifica o tipo de ajuste para o projeto em questão, tá? Então eu tenho aqui um furo, né, com agora a dimensão 20, nominal 28, tá? E tem um eixo com a dimensão nominal 28 milímetros. E aqui é me dado os meus afastamentos, tá? Então o afastamento inferior é 0,00 milímetros e o afastamento superior é 0,021 milímetros. Aqui no eixo, né, o afastamento, eu vou usar letras minúsculas, tá? O afastamento inferior é dado por esse valor aqui, 0,022 milímetros. E o afastamento superior, que é o valor maior, tá? É positivo, é dado por esse valor aqui, ó. Tá? Anotei aqui. Então, as condições que nós vamos verificar, tá? Aqui, se o afastamento superior do eixo, né, ele for menor ou igual ao afastamento inferior do furo, nós vamos ter folga. Tá? Então, é uma questão de analisar e pensar. O afastamento, o maior eixo, é menor que o menor furo, então dá folga. Se o afastamento superior do furo, né, então o maior furo for menor, tá, que o menor eixo, tá, então nós temos interferência, tá. Então, aqui eu vou verificar a condição 1, tá, essa condição 1 eu vou verificar nessa linha aqui, ó, se vai ter folga ou não. Então, eu tenho o AS, afastamento superior, que é 0,035, tirei daqui. Ele é menor que AI está aqui, tá? Que é igual a zero. Isso é correto? Não, né? É falso. Ok? Então não teremos, né, o ajuste com folga. Agora vamos verificar a condição 2, que eu estou passando o mouse. Nessa linha aqui, ó. A condição 2, ela fala que eu vou ter interferência. Então eu vou verificar se o AS, A maiúsculo, é menor ou igual que o AI, A minúsculo. Tá? Então eu vou substituir os valores, AS é 0,021, tá? E o AI é 0,022. Desculpe, então essa condição aqui acontece, então é verdadeiro. Então, no caso, o afastamento, a resposta, o afastamento é com interferência. Então, não tentem decorar isso aqui, tentem sim entender essas condições aqui para que eu tenha folga ou interferência. Tá? Continuando com o exercício, na letra C, né, analise esse desenho aqui, tá? O desenho abaixo e define a dimensão nominal, o campo de tolerância, a dimensão máxima, os afastamentos inferior e superior, tanto para o furo quanto para o eixo. Então, foi dado aqui um desenho, a dimensão nominal é 12, aqui ele falou que H7, H maiúsculo, significa furo, e o M6, M minúsculo, significa eixo. Tá? Então, o sistema é o furo básico em função do H7, baseado na tabela, né, que é o arquivo que eu vou passar para vocês, eu já passei, que é o tabela de eixo base H6 e furo base H7.pdf, tá? O diâmetro nominal é 12, então eu vou aqui na faixa de 10 a 14. Como eu tenho o furo H7, eu vou aqui no afastamento para furo, H7, H maiúsculo, então eu vou ter que aqui meus afastamentos é 0 e 18, tá? Microns. Tá? Aí eu passo esses valores para milímetros. Então as respostas da tabela eu tenho afastamento superior 0,018 milímetros,
Afastamento inferior, 0, tá? Esse valor aqui, 0 micron ou 0 milímetro. A dimensão nominal é 12,000 milímetros. A dimensão máxima, tá? É 12, né? Mais esse valor aqui, que é 12,018 milímetros. A dimensão mínima é esse, mais esse valor aqui que é 0, que dá 12,00 milímetros. E o campo de tolerância é a variação dos afastamentos, tá? É esse valor, afastamento superior menos o afastamento inferior, tá? Que vai dar 0,018 milímetros. Bom, agora eu vou fazer para o eixo, né? Tá? Continuando na letra C, eu vou na tabela agora para eixo, tá? E agora ele me falou que o eixo é M6, M minúsculo, tá? Então o diâmetro nominal é 12, eu vou aqui na tabela de 10 a 14. Como ele me deu M6, letra M é minúsculo, então eu tenho eixo, eu vou aqui e vou pegar esses dois valores aqui, ó, 18 microns, 7 microns. Então afastamento superior 18 microns e o afastamento inferior 7 microns, tá? Passando para milímetro, dá esses valores. A mesma forma, a dimensão máxima é o 12 mais esse valor, a dimensão mínima é o 12 mais esse valor. Tá? E a tolerância é a diferença entre o afastamento superior e o afastamento inferior, tá? Que é dado por esse valor aqui. Agora eu vou na letra D, né? Última página do exercício. No acoplamento, o eixo tem dimensão de 85, a dimensão nominal é 85, né? E varia nos afastamentos superior e inferior, e o furo tem essa dimensão com os seus afastamentos. Dizer o tipo de ajuste desse acoplamento, tá? Então eu tenho aqui o eixo dado por essas dimensões, que eu coloquei aqui conforme a norma, né? Letras minúsculas para eixo, e aqui a dimensão nominal do furo, né? Usando letra maiúscula para afastamento, porque é furo, com as suas dimensões dos seus afastamentos. Então aqui novamente eu vou aplicar aquela condição de existência. Se eu tiver a condição 1, eu tenho folga, a condição 2 eu tenho interferência, tá? Para não ficar muito repetitivo. Então eu vou fazer AS 0,25, aí que é 0, essa condição é verdadeira? Não, é falsa, tá? Não é verdadeiro. Agora eu vou verificar a interferência. Então vou verificar se AS é menor ou igual a I. AS é 0,035, AI é 0,03. Né? Então essa condição é verdadeira? Também não. Então o ajuste é incerto, a resposta, tá bom? Bom, continuando aqui, né, sistema de tolerância e ajustes ABNT, ISO NBR 6158. Então vocês observem que eu tenho, né, essa tolerância IT de 0, IT01 a IT3 para eixos, tá? IT01 a IT4 para furos. Eles são utilizados para fabricações mais precisas e que precisam de menores tolerâncias. Exemplos: calibradores para furo e calibradores para eixos, tá? Então nós temos aqui a qualidade do trabalho, né? Se eu tiver essas tolerâncias aqui é mecânica muito precisa, tá? Aqui essa tolerância de 4 a 11 é uma mecânica corrente e essas tolerâncias de 12 a 16 é considerada uma mecânica grosseira, tá? Bom, vamos falar o que significa IT, tá? Eu falei no slide anterior, mas o que é isso? IT significa tolerância internacional. É o grau de qualidade da tolerância definido pela norma ISO, essa norma aqui, tá? Quanto menor o número, por exemplo, IT1, IT2, maior a precisão. Quanto maior o número, 12, 16, maior é a tolerância. Então a gente chama de classifica como mecânica grosseira. E como se designa esse sistema? É o sistema ISO de tolerâncias e ajustes, normatizado pela BNT NBR 6158, baseado na ISO 286. Então, resumindo, o IT é o grau de precisão da peça, número menor, peça mais precisa. Sistema padronizado internacionalmente pela ISO e a BNT.
Aqui eu tenho, né, IT11 para eixos, tá? IT5 e IT11, tá, para furos, né? São utilizados para a fabricação de peças que serão acopladas em outras. Exemplo, fabricação de eixo. Aqui, por exemplo, nesse tipo de peça, né, eu tenho a IT12 e a IT16 para eixos e furos. Possuem, eu estou aqui nessa faixa, né, possuem maiores tolerâncias de fabricação, aceitáveis para peças isoladas e que não requer grande precisão. Por exemplo, fabricação de uma mola cônica de compressão, como está aqui, né, mostrado na figura. Os campos de tolerância ISO normalmente vêm representados por uma letra e um número. Por exemplo, pode-se citar o campo de tolerância H7. Nesse caso, o H identifica o campo de tolerância, que são os conjuntos de valores aceitáveis após a execução da peça. O número 7 indica a qualidade do trabalho, que no caso corresponde à mecânica recorrente. No sistema ISO, estabelece-se 28 campos de tolerância, identificados por letras do alfabeto latino. Então, para os eixos, são representados por letras minúsculas e para os furos, são representados por letras maiúsculas. Então, aqui nós temos os campos de tolerância para eixos, tá? E aqui o campo de tolerâncias para furos, representado por letras maiúsculas. Bom, falando ainda desses campos de tolerância para eixos e para furos, né? Alguns exemplos de campos de tolerância para eixos, letras minúsculas, que é eixo, eu uso letras minúsculas. Por exemplo, o H6, tá? Eixo base muito comum, G6, eixo levemente menor, ajuste com folga, F7, eixo com maior folga, K6, eixo ligeiramente maior, e o P6 eixo maior com interferência. Então, exemplo prático, aqui eu tenho a dimensão do eixo, dimensão nominal 40, e tenho aqui, né, o exemplo de campos de tolerância H6, G6 e K6, tá? Agora aqui exemplos de campos de tolerância para furos. Então, para furos eu uso letras maiúsculas, tá? H7 é um furo base mais utilizado, o G7 furo levemente menor, o F8 furo ainda menor, o K7, né, é furo maior, é uma transição, né, entre esses dois aqui, e o P7 é furo bem menor. Então, alguns exemplos práticos, né, eu tenho usei aqui o diâmetro nominal de 40, eu tenho aqui as tolerâncias com campo de tolerância H7, G7 e K7. Né? Então, por exemplo, o 40H7 ou 40H6, né, se eu tiver esse acoplamento aqui desse furo com esse eixo, né, eu vou ter ajuste com folga, muito usado. Tá? Onde eu vou acoplar um eixo com um furo, né, de dimensão 40, eu geralmente uso o H7 com H6. Quando tem um ajuste com transição, eu uso o H7 com o K6. Né? Aqui eu vou usar o furo H7 com o eixo, né, P6. Aqui eu vou ter já ajuste com interferência. Aqui para vocês terem uma ideia, né, como que ocorre, né, essas tolerâncias para furos, né, onde eu tenho aqui representado aqui os seus respectivos campos de tolerância, né, tá? Aqui eu tenho a tolerância para eixos, tá? Onde eu uso letras minúsculas, tá? Ele corre aqui e para o furos ele corre aqui. O que significa desse ponto para cá? Vocês podem observar que ele praticamente ele passou essa linha zero. Significa que daqui para cá eu vou ter interferência, tá? Daqui até aqui eu tenho esses valores aqui que vocês podem observar que eu vou ter folga. E aqui é um ajuste incerto nessa região aqui, né, com essas tolerâncias, né, dessas letras J, T, E, N, tá? Então observe que aqui as tolerâncias para o eixo, né, daqui até aqui, né, eu tenho folga, tá? Aqui a minha linha zero, tá? E desse ponto para cá, vocês observem que o meu eixo ele passou a linha zero, assim como também o meu furo passou essa linha de referência zero. Então significa que daqui para cá eu vou ter ajustes de eixo e furo com interferência, tá?
Aqui eu coloquei a mesma figura, mas dei uma invertida, né? Vamos falar o que mostra essa figura. Ela representa a posição dos campos de tolerância ISO em relação à linha zero, ou seja, a dimensão nominal. Então a linha zero é a dimensão nominal da peça, acima dela valores positivos, abaixo dela valores negativos. A parte superior, letras maiúsculas, são os furos, tá? Aqui são os furos, ó, onde eu estou passando o mouse. Tá? Mostra onde cada campo A, B, C até P fica em relação à linha zero. A parte inferior, né, aqui, são minúsculas, né, são os eixos, né? Só que o eixo ele passa aqui a linha zero, porque daqui para cá, como falei, daqui para cá eu tenho ajuste com interferência, tá? E as regiões indicadas, eu tenho região com folga, essa região aqui, eixo sempre menor que o furo. Essa região incerto, né, eu tenho uma região de transição, pode haver folga ou interferência. E nessa região aqui, né, eu vou ter interferência. Eixo sempre é maior que o furo. Bom, falando de sistema furo base, né, é o sistema onde as tolerâncias dos furos são fixos, tá? E os eixos variam. Tá? Então, os sistemas furo base recomendados pela BNT são H5, H6, H7, H8, H11. Tá? Vamos explicar isso aqui. O sistema furo base é o sistema onde as tolerâncias dos furos são fixos e os eixos variam. Tá? O sistema furo base recomendados pela BNT, como falei, são esses daqui. Tá? No sistema furo base, o furo é fixo, normalmente H, e quem varia é o eixo. O furo H tem afastamento inferior igual a zero, ele começa na linha zero. O que muda então? Para obter diferentes tipos de ajustes, né, seja com folga, transição ou interferência, alteramos apenas o campo do eixo. O número 7 indica a qualidade do trabalho, que no caso corresponde à mecânica recorrente. Tá? Então, se tivermos o acoplamento eixo-furo H7, H6, vou ter folga. Se eu tiver H7, K6, vou ter uma transição, incerto. Se eu tiver um ajuste H7, P6, vou ter interferência. Por que usar esse sistema? Porque é mais fácil padronizar a ferramenta de usinagem de furos, ou seja, brocas, alargadores, mandris. E o resumo, no sistema furo base, o furo permanece fixo e o tipo de ajuste é definido pela variação do eixo. Agora eu tenho o sistema eixo base. É o sistema onde as tolerâncias dos eixos são fixos, né? E os furos variam. Tá? O sistema furo base recomendados pela BNT é o H5, H6, H7, H8, H9 e H11. Então, H, letra minúscula, porque eu estou falando de furo. Né? Então, aqui nós temos o sistema eixo base, o sistema onde as tolerâncias dos eixos são fixos, tá? E os furos variam. Tá? O sistema furo base recomendado pela BNT, como eu falei no slide anterior, né? No sistema eixo base, o eixo é fixo, normalmente H, e quem varia é o furo. Então, o eixo H tem afastamento superior igual a zero. Tá? Ele termina na linha zero. Tá? O que muda? Para obter diferentes ajustes, ou de folga, ou transição ou interferência, alteramos apenas o campo do furo. Tá? Então aqui nós vamos manter aqui o eixo H7, tá? E vamos alterar aí apenas o campo do furo. Então, se eu tiver um acoplamento H7 com H7 maiúsculo, vou ter folga. Se for K7, vou ter transição. Se eu tiver um acoplamento eixo furo H7 P7, vou ter interferência. Quando usar, é utilizado quando o eixo já está padronizado e fica mais fácil variar o furo. Resumo, no sistema eixo base, o eixo permanece fixo e o tipo de ajuste é definido pela variação do furo. Interpretação de tolerância no sistema BNT ISO NBR 6158. Quando a tolerância vem indicada no sistema BNT ISO, os valores dos afastamentos não são expressos, e sim tabelas apropriadas para identificá-los. Vamos entender o procedimento usado no exemplo. Aqui eu tenho um furo com diâmetro nominal 40 e aqui o furo nós temos aqui o nosso afastamento H7 e aqui nós temos o nosso afastamento dado por G6, tá? Do nosso eixo.
Então, nesse desenho, o diâmetro interno do furo, tá, é esse daqui, né, é 40H7, e o diâmetro do eixo, tá, é 40G6. A grande pergunta: quanto vale o campo de tolerância para o furo, né, H, e para o eixo G? Então eu vou lá naquela tabela, como a gente já viu aí nos exercícios. Desculpa. Então vamos utilizar a tabela chamada ajuste encomendado do sistema furo base H7, tá? Aqui eu vou nessa tabela, tá? Para eixos. Segundo passo, localizar na primeira e segunda coluna a tabela, a dimensão nominal em milímetros. No caso, a dimensão nominal é 40,00 milímetros, tá? Então eu vou pegar nessa linha aqui para eixos, tá? Então o valor do campo da tolerância H7, né, para o furo é dado por esse valor aqui, ó. Afastamento inferior 0 e afastamento superior 25 microns, que eu coloquei aqui 0,025 milímetros. Terceiro, localizar na coluna da tabela denominada eixos o código correspondente à tolerância BNT ISO. Tá? Então, para o eixo, né, nós vamos utilizar aqui o código G6, tá? E aqui nós vamos aqui na faixa de 30 a 40, né? Lembrando que o diâmetro nominal dele era 40, né? Aqui eu vou procurar a coluna aqui G6 e vou notar aqui meus afastamentos. Então, meu afastamento inferior é menos 25 microns e o afastamento superior é menos 9 microns. Tá passando para milímetro, eu chego nesses valores aqui. Bom, agora vamos continuar falando, né, lá desde o início, né, as especificações geométricas do produto. Nós falamos das tolerâncias dimensionais. Agora vamos falar das tolerâncias geométricas, né, que é dividido em tolerância de orientação, tolerância de localização, tolerância de movimento, que a peça deve ter, tolerância de forma, tolerância de ondulação e a rugosidade. Vamos falar aqui que cada um. Especificação geométrica do produto, né, é um conjunto de requisitos que controlam dimensão e geometria da peça para garantir montagem e funcionamento correto. Então ela se divide, como a gente viu, em tolerâncias dimensionais, controla o tamanho da peça, diâmetro, comprimento, largura, define a variação permitida entre a dimensão máxima e a dimensão mínima. Tá? Um exemplo aqui, o diâmetro nominal e os seus afastamentos, superior e inferior. E as tolerâncias geométricas controlam a forma e a posição da peça, independente do tamanho. Então esse item 2 ele se divide em, né, então esse item 2, né, que são as tolerâncias geométricas, se dividem em, ou seja, eles controlam a forma e a posição da peça independente do tamanho. Então eles se dividem em tolerância de forma, tolerância de orientação, tolerância de localização e tolerância de movimento. Então a tolerância de forma controla a geometria da própria superfície, né? Por exemplo, circularidade, planicidade, retitude. Verifica se a peça é realmente redonda ou plana, tá? Tolerância de orientação, controla a inclinação entre os elementos, né? Verifica o paralelismo, perpendicularidade, angularidade, né? Garante alinhamento correto. Tolerância de localização, controla a posição em relação ao datum, né? E o exemplo, posição verdadeira, concentricidade, define onde a peça deve estar. Tolerância de movimento, controla variações durante a rotação, por exemplo, batimento circular ou total, né? Muito usado em eixos rotativos. Né? Continuando, né? Tá? As subdivisões, tolerância de ondulação, né? Controla irregularidades maiores da superfície, entre forma e rugosidade, relacionada a vibrações na usinagem. Rugosidade também, por último, né? Controla a textura superficial microscópica, né? Por exemplo, rugosidade média 1,6 microns, né? Afeta atrito, vedação e desgaste. Tá? Então é importante fazer também o controle da rugosidade da peça. Resumo: dimensional controla tamanho, geométrica controla a forma e posição, e rugosidade controla acabamento. Aqui nós temos, né, uma peça, nós temos as dimensões do círculo 1, do círculo 2.
É suficiente com a especificação das tolerâncias dimensionais. Aqui eu estou com um equipamento que vai medir essas tolerâncias dimensionais, tá? Aqui uma ponteira que vai verificar essa tolerância dessa peça. Aqui vou ter uma rotação e ela vai verificar como que se comporta essas dimensões do diâmetro 1 e diâmetro 2, como está mostrado aqui. Bom, o slide anterior mostrou que não basta controlar apenas as dimensões da peça. Mesmo que o diâmetro esteja dentro da tolerância, a peça pode apresentar desvio de forma, como ovalização, falta de circularidade e empenamento. A imagem da peça fundida ilustra essa diferença entre tamanho nominal e geometria real. Esse equipamento aqui que a gente mostrou, né, é uma máquina de medição, representa o controle da forma geométrica além da dimensão. Então a ideia principal é que uma peça pode estar correta em dimensão, mas incorreta em forma. Por isso são necessárias tolerâncias geométricas além das dimensionais. Bom, aqui, né, esse gráfico aqui à esquerda mostra a forma real de uma peça circular, medida em vários pontos, né? Observe que eu tenho, né, o círculo 1, tá? Onde tem o seu contorno aqui perfeito e a sua medida, né, que ocorreu na realidade. E o círculo 2 aqui, onde eu estou passando o mouse, né, como deveria ser, mas a sua medição dada aqui, ó, tá? Diferente da real, da ideal. Essa aqui é a minha real, medição real, e essa aqui é a minha medição, é o meu círculo ideal. Mesmo que a dimensão nominal seja correta, a peça não é perfeitamente circular, como eu mostrei. Então as curvas, né, mostradas aqui, círculo 1 e círculo 2, representam os desvios da forma ideal. Então a ideia principal na prática, nenhuma peça é perfeitamente geométrica. Sempre existem desvios que precisam ser controlados por tolerância de forma. Exemplo, circularidade. Então a conclusão é que a dimensão correta não garante forma perfeita. Por isso existem tolerâncias geométricas. Causas do desvio de forma. Então, material, isso é devido ao material da peça. Variação de dureza ou excesso de material pode gerar deformações. Outra causa do desvio de forma pode ser devido à máquina ferramenta. Falta de rigidez ou erro geométrico da máquina. Mão de obra também, né? Operador. Erro de alinhamento ou regulagem incorreta, não preset. E também o desvio de forma pode ocorrer devido ao método. Fixação inadequada pode deformar a peça durante a usinagem. E também meio ambiente. Aquecimento pode causar dilatação e alterar a forma. Então a ideia principal é que o desvio de forma é resultado do processo de fabricação, não apenas da dimensão nominal da peça. Exemplo, né, nós temos aqui uma barra, né, que está tendo uma certa força na sua ponta e fixado na outra. Aqui a posição da peça no torno, né, isso pode prejudicar aqui, né, na hora de fazer a usinagem, né, devido à variação, por exemplo, aqui das forças na hora de fixar essa peça no torno. Então a parte superior, a peça é fixada com uma força F, né? Essa força provoca uma deformação ou flexão durante a usinagem. Quando a peça é solta, ela muda de forma. Na parte inferior aqui, a fixação com 3 apoios também gera deformação temporária. Ao soltar, a peça pode ficar ovalada ou fora de forma, como pode acontecer aqui, né? Então, a ideia principal, a maneira como a peça é fixada pode gerar deformações e causar erro de forma, mesmo que a dimensão esteja correta. Bom, vamos mostrar alguns símbolos utilizados aí, né, caracterizando aí para elementos isolados, né, em relação à sua forma.
podemos ter aqui o símbolo de retitude, o símbolo de planeza, símbolo de circularidade, símbolo de cilindricidade, forma de uma linha qualquer, forma de uma superfície qualquer, e para elementos associados em relação à sua orientação, paralelismo, dado por esse símbolo, perpendicularidade, dado por esse símbolo, inclinação, dado por esse símbolo, em relação à posição de um elemento, dado por esse símbolo, concentricidade, dado por esse símbolo, simetria, dado por esse símbolo, e batimento, dado por esse símbolo. Para elementos de forma, tá? Controlam esses elementos, eles controlam apenas a forma da própria superfície, sem referência a outro elemento. Exemplos: retitude, planeza, circularidade e cilindricidade. Avalio se a peça é realmente reta, plana ou circular. Para elementos associados, né, depende de um datum, referência. Né? Por exemplo, de orientação, paralelismo, perpendicularidade e inclinação. Tá? Em relação à sua posição, como eu falei, posição verdadeira, concentricidade e simetria, e movimento devido ao seu batimento. Então, esses elementos, né, mostrados por esses símbolos, eles controlam alinhamento, localização e comportamento em rotação. A ideia principal desses símbolos, né, encontrados aí nos desenhos, indicam no desenho técnico qual característica geométrica deve ser controlada. Aqui algumas tolerâncias de forma, tá? Aqui eu tenho a tolerância de forma retitude, controla eixo, né? Aqui nosso campo de tolerância, né? O exemplo, né? Como deve ser mostrado no desenho, tá? Ou seja, o eixo do elemento cilíndrico do pino deve situar-se dentro de um cilindro com diâmetro T igual a 0,03 milímetros, tá? Aqui nesse caso, qualquer linha de comprimento em 100 milímetros do elemento plano indicado deve situar-se entre as duas retas paralelas distanciadas de T igual a 0,1 milímetro. Aqui no caso de tolerância de forma de planeza, né? Nesse caso aqui eu tenho o campo de tolerância, tá? Se a peça é plana ou não. Aqui como vai aparecer no desenho, isso aqui significa que a superfície tolerada deve situar-se entre dois planos paralelos distanciados de T igual a 0,05 milímetros. E aqui a tolerância de forma de circularidade, quanto a peça é circular, né? Nesse caso aqui, como é representado no desenho, a linha de contorno de qualquer seção deverá estar contida na área do anel de espessura T igual a 0,02 milímetros. Aqui continuando com outras tolerâncias de orientação, né? Paralelismo, né? Aqui eu tenho, né, como que o campo de tolerância, tá? Nesse caso aqui no desenho é apresentado dessa forma. Então o eixo superior deve situar-se internamente a um cilindro de diâmetro T igual a 0,1 milímetros, paralela ao eixo inferior de referência, tá? Nesse caso aqui de paralelismo, né? Eu vou representar assim no meu desenho. A superfície real deve situar-se entre dois planos paralelos à superfície de referência e distantes entre si de T igual a 0,01 milímetro. Perpendicularidade, né? Eu vou representar assim no desenho, tá? O eixo significa que o eixo do componente deve situar-se entre dois planos ortogonais à superfície de referência distantes entre si de T igual a 0,05 milímetros. Inclinação, tá? É assim que eu vou apresentar no meu desenho técnico. O eixo do furo deve situar-se entre dois planos distanciados de T igual a 0,0 milímetros e paralelos a um plano inclinado a 60 graus em relação ao plano de referência. Tá? Aqui então como eu devo representar no meu desenho técnico, né, a tolerância de orientação que chama inclinação. Aqui tolerância de posição, tá? Aqui o campo de tolerância, que como eu vou apresentar no meu desenho técnico, né, a tolerância de posição. Então é a posição aqui do meu furo nessa chapa. O eixo do furo deve situar-se no interior de um cilindro com diâmetro T igual a 0,05 milímetros,
cujo eixo situa-se na posição geométrica ideal, cotas em molduras, tá? Aqui, ó, do furo. Aqui a tolerância de posição tipo simetria, tá? Como eu vou colocar no meu desenho, tá? O plano médio do rasgo deve situar-se entre dois planos paralelos de t igual a 0,08 milímetros, posicionadas simetricamente em relação ao plano médio do elemento de referência, tá? Então aqui está me dizendo o quanto que eu vou ter de simetria, tá? E aqui nosso outro campo de tolerância de circularidade, né? Tá? O eixo, aqui como eu vou apresentar no desenho, tá? O eixo do elemento com tolerância deve situar-se no interior de um cilindro com diâmetro T igual a 0,03 milímetros, tá? Cujo eixo está alinhado com o eixo do elemento de referência. Tá? Então aqui é a minha referência, né? E aqui eu tenho que estar alinhado dentro desse diâmetro aqui de diâmetro T igual a 0,03 milímetros. Tá? E agora vamos falar aqui de ajustes e tolerâncias de furo e eixo. Né? Nós vamos falar de uma forma fazendo uma visualização dessas tolerâncias com barras, tá? Para a gente verificar como que vai ser minha interferência e minha folga. Então, na fabricação mecânica, né, nenhuma peça possui dimensão exata. Cada componente possui um intervalo dimensional chamado tolerância, como a gente viu. Então, para analisar o ajuste entre peças, observamos o furo, tá, e o eixo, né? Então, a condição, ajuste com interferência, como a gente viu, né? O afastamento inferior do eixo é maior que o afastamento superior do furo. Então, o menor eixo já é maior que o maior furo. Tá? A montagem exige prensagem ou aquecimento. Então, aqui nós temos, né, a dimensão do nosso furo, tá? Né? E aqui a dimensão, né, ao longo de uma linha onde para a direita aumenta-se o valor da dimensão, aqui eu tenho a dimensão, né, do eixo. Tá? Então observe que todo intervalo do eixo está à direita do intervalo do furo. Tá? Então eu vou ter aqui interferência. Tá? Então é uma comparação, né? Aqui eu tenho o furo onde eu tenho a sua variação dimensional e o eixo onde eu tenho a sua variação dimensional. E aqui é a minha linha onde se aumenta o valor da dimensão, né? À medida que eu caminho para a direita, eu estou aumentando o valor da dimensão em milímetros. Então, o menor eixo é 0,022 milímetros, tá? E o maior furo, tá, é esse valor aqui, ó, é 0,021 milímetros. Então, como, né, eu tenho essa dimensão do eixo, do menor eixo, tá, maior que o maior furo, então eu vou ter um ajuste com interferência, tá? Ajuste com folga. É a condição que o afastamento superior do eixo é menor que o afastamento inferior do furo. Ou seja, o maior eixo ainda é menor que o menor furo. A montagem ocorre livremente. Aqui visualizando, né, como barras, da mesma forma eu tenho uma linha onde existe o aumento da dimensão à medida que eu caminho para a direita, aumenta-se essa minha dimensão, ou seja, todo o intervalo do eixo, né, está à esquerda do intervalo do furo. Então eu vou ter folga. Tá? Aqui colocando alguns valores, né, do afastamento do eixo, né, ele vai percorrer essas duas dimensões, né, e aqui o afastamento aqui do furo. Né? Então o maior eixo, tá, é 28 milímetros e o menor furo, né, é 28,010. Tá? Então observe que se eu tenho o eixo com esse valor, né, e o furo com esse valor, então eu vou ter folga. Tá? Então a condição que 28 é menor que 28,010. Tá? Então regra dos 10 segundos. Pegue o maior furo,
pegue o menor eixo e compare. Menor eixo é maior que maior furo, interferência. Maior eixo é menor que menor furo, folga. Se cruzar, transição. Tá bom? Então vamos aí aos exercícios.